Muita gente me pergunta assim, ô Wagner, por que você afirma que manter a glicemia controlada com medicamentos em 110, 120, 130 ou acima de 100, por que isso é ruim? E eu vou te dizer, com base nos dados que eu tenho de alunos do TRD, de pessoas dentro do movimento Saúde Sem Remédios, e com base nesse artigo aqui, ó. Repara bem o título do artigo, eu já vou traduzir para você. Então repara bem aqui, esse é o artigo. Olha só. O artigo é o seguinte, é uma publicação de um comitê de experts, de um comitê de especialistas no diagnóstico e classificação de diabetes mellitus. E o que eu tirei desse artigo que é muito interessante é o seguinte, quando eu mantenho a minha glicemia, olha aqui, ó, repara bem aqui, ó, quando eu mantenho a minha glicemia de jejum maior do que 108, ou a glicemia após uma refeição maior do que 105, 2 horas após uma refeição melhor, maior do que 155, eu vou ter alguns problemas aqui, ó. Então eu tenho aqui a retinopatia, então aumenta o risco de retinopatia, aumenta o risco de nefropatia e, evidentemente, falha renal. Aumenta o risco de neuropatia periférica. E aí, olha só, a neuropatia periférica vai trazer úlceras nos pés, pode trazer úlceras nos pés e amputações. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Pode trazer a neuropatia autonômica, que gera algumas coisas interessantes aqui, quer dizer, não muito interessantes, indesejáveis. Olha só. Gera neuropatia vagal, do nervo vago. E aí você vai ter problemas geniturinários. Então aqui, ó, tá aqui. E problemas gastrointestinais. Você vai ter dificuldade de esvaziar o estômago. Tem gente que faz o seguinte, ó. Tem neuropatia do nervo vago? Aí come, aí calcula quanto vai injetar de insulina. Só que o esvaziamento gástrico fica comprometido. Então, a insulina é calculada para ser injetada para uma quantidade de carboidrato que vai chegar na corrente sanguínea, mas não chega. E a pessoa tem hipoglicemia, que a gente chama de iatrogênica, causada pelo próprio tratamento medicamentoso. Por isso que a gente tem um movimento de saúde sem remédios, a gente quer romper com isso. Tem gente que não entende, fica brava, xinga e falta conhecimento. Então tá aqui. E, além disso, disfunção sexual. Então veja, a gente combate isso. Esse artigo traz esses dados, muito bem explicados, e traz aqui uns gráficos que eu quero compartilhar contigo. Eu vou direto aos gráficos aqui, ó. O gráfico, na verdade, ele traz qual é o risco de você desenvolver retinopatia. Mas esse risco se aplica a todas as modalidades de complicação que a gente tem dentro do diabetes. Então, por exemplo, ó, aqui, o gráfico A é um gráfico feito para os índios americanos Pima. Esse gráfico aqui é feito para egípcios, a partir dos dados tirados de egípcios. E esse dado aqui para norte-americanos de modo geral. Então, vou pegar aqui no meio, para egípcios. O que eu vejo aqui? Ó? Ou eu tenho glicemia de jejum, ou então glicemia 2 horas após uma refeição, ou eu tenho aqui a hemoglobina glicada. O que esse gráfico me mostra? Os gráficos de modo geral. Quando a minha glicemia de jejum passa de 108, o risco para ter retinopatia aumenta exponencialmente. Quando a minha glicemia, 2 horas após eu comer, passa de 155, o risco de retinopatia aumenta exponencialmente. Quando a minha hemoglobina glicada passa de 6, o risco de retinopatia aumenta exponencialmente. E podemos extrapolar aqui para o risco para todas as complicações e comorbidades do diabetes. É por isso que a gente defende um tipo de alimentação, um estilo de vida alimentar que tira você de medicamentos, que evita os sintomas de hipoglicemia. Você pode ficar até com a glicemia mais baixa sem sentir fraqueza, tontura, confusão mental, desmaio, nada disso. Dentro do movimento de saúde sem remédios. Então assim, esse conteúdo é muito importante. Salva esse vídeo, assiste de novo, compartilha e siga a Cura pela Alimentação nas redes sociais. Instagram e YouTube, porque eu publico mais conteúdo desse tipo para que você entenda como você pode proceder para ficar dentro de um movimento em que você vai ter saúde sem remédios ou reduzindo a carga de medicamentos. Isso é muito, muito importante. Esse é o meu trabalho, essa é a minha bandeira, eu luto por isso. E eu não deixo as pessoas falarem coisas que elas não conhecem, simplesmente porque elas não conhecem a literatura. Ou só conhecem a literatura que interessa para a indústria farmacêutica. Aqui a gente não defende a indústria farmacêutica. Então, se esse tipo de conteúdo que você quer, siga a Cura pela Alimentação no Instagram e no YouTube para ter mais conteúdo como esse. Bora comigo.